Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode, aquele podcast, aquele papo que todo mundo pode. Agora que geral o quê? Deve se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Nós somos 23 mil amigos e só depende de você pra gente crescer cada vez mais e trazer cada vez mais pessoas bacanas, pessoas legais aqui pra baterem papo com a gente, ok? Então, ó, se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, vai lá no Instagram também, ó, @geral.pod, vai no TikTok, @geralpod, vai também no Twitter, @geralpod no Twitter, e se você quiser gravar o seu conteúdo aqui no Geral Pod, a gente vai ter o maior prazer de receber você. E a gente vai conversar, a gente vai trazer o seu projeto, a sua ideia para cima da mesa, para você falar com o seu público. Então, também tá aqui os nossos contatos, aquela hora que o Matheus mais gosta, QR Code na tela, e você vai falar com a gente, vai tomar um café aqui com a gente, uma água, enfim, vem bater um papo com a gente para a gente produzir o seu conteúdo, ok? A gente começou a semana, na segunda-feira, a gente recebeu aqui o Tartar, e durante o papo com o Tartar, a gente falou do pai desse meu convidado aqui. Não por coincidência, porque ao longo da nossa trajetória, sempre que a gente fala com personagens grandes do futebol, principalmente do futebol carioca, em algum momento o sobrenome dele aparece, porque técnico de futebol, já trabalhou no Flamengo, já trabalhou em vários times, já comandou também, não só como auxiliar, mas como treinador, diversos times, mas carrega muito o sobrenome de um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Talvez o treinador mais importante da história do Vasco, ou pelo menos o que conquistou os mais importantes títulos. Falo aqui com Lopes Júnior, filho do grande, do gigante Antônio Lopes e da tia Elza. Muito obrigado por te receber aqui. Bem, prazer é meu de aceitar aí esse convite. Bater um papo de futebol. Primeiro, como é que tá a família? Tá bem, tudo tranquilo. Eles estão com 82, 83 anos, né? Mas tudo tranquilo, graças a Deus. Curtindo a família, os netos. Eles sim, né? Eles estão aí nessa curtição. Eu aguardando aí agora as perspectivas aí para os campeonatos estaduais que vão começar, né? Teu último trabalho foi aonde? Então, eu tive um 2023 bem legal, né? Que eu trabalhei no Audax. Santa Catarina? Primeiro no Audax, no estadual, quando fizemos uma campanha bem bacana ali, fomos vice-campeões pro Botafogo da Copa Rio. Aí depois, no segundo semestre, eu fui pro Camboriú, em Santa Catarina, na Série D. Também foi uma campanha bacana de Série D e tal. E aí, no meio da Série D, nós estávamos ficamos várias rodadas na liderança, né? Da primeira fase ali. Mas aí depois eu acabei pedindo para sair, estava em segundo lugar. Teve alguns problemas lá internos, né? De questão de estrutura e tal. E aí acabei pedindo para sair. E foi um ano bem legal de 2023. Aí 2024 não foi tão bom, eu fiquei um pouquinho no Ipatinga, mas aquelas coisas do futebol brasileiro, né? Acabei ficando só 3 jogos, né? 3 jogos? Assumi no meio da competição, o time já era o último lugar, né? Que loucura. E aí eu assumi 3 jogos. Que competição? Do Mineiro, né? Do estadual. Primeira divisão? Do Ipatinga. E aí acabamos 2 jogos fora, um em casa, acabamos empatando 1 e perdendo 2. E aí, que loucura, 3 jogos? Acabou me demitindo, mas faz parte, né? Tive qual foi o resultado final do time? Foi rebaixado? Foi rebaixado, né? Já era a última. Eu estava mais ou menos conseguindo engrenar, né? Fizemos um ponto em 3 jogos, que foi pouco, mas foram 3 jogos bem difíceis. A tendência ali era crescer, né? Mas coisas do futebol brasileiro, né? Só acontece aqui, né? E não muda, né? Você é um cara que nasceu no futebol, né? Qual a tua primeira experiência no futebol foi... 96. Mas isso já vivendo no meio do futebol de nascimento mesmo. Desde 6, 7 anos de idade, né? Foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Nunca quis ser jogador? Cara, eu comecei ali, cheguei a jogar no São Cristóvão, infantil, juvenil, mas aí na época eu viajei para o mundo árabe, meu pai foi trabalhar, né? E aí eu acabei ficando 2 anos fora e perdi um pouquinho o fio da meada, né? E aí quando voltei, fiz o curso aí já tinha 18, 19, né? 17, 18, aí fiz o curso de Educação Física, né? Para entrar no futebol também já direcionado com aquela ideia de treinador, né? E quando você começa a tua trajetória, a ideia... Porque hoje a gente está vendo na seleção brasileira, o Tite também,
tanto na seleção como no Flamengo, os treinadores têm como braço direito os seus filhos, né? Os grandes treinadores hoje. Dorival, né? O Dorival, o Tite, o Ramon, do Corinthians. Isso era quando você desiste de jogar futebol, que você vai fazer faculdade, que você vai fazer curso de treinador, enfim. Isso era uma perspectiva tua de trabalhar sempre ligado ao teu pai? Ou você, naquele momento, você falou assim, não, eu quero voar sozinho? Não, cara, na verdade eu tinha a ideia de não trabalhar com ele. Eu acabei trabalhando muito pouco, porque eu acho que eu fui um dos primeiros a abrir caminho. Se eu não me engano, só o filho do Espinosa na minha frente, o Serpa, que é um cara também competente, que eu me dou bem. O Rivelino? É, o Rivelino. Trabalhou com o Espinosa. Depois eu acho que eu fui o segundo. Nós fomos meio que abrindo caminho. Não tinha muito. E era uma coisa que a imprensa caía muito de pau, né? De protecionismo e tal. E a gente sofria bastante. E eu queria fazer o trabalho contrário. Tanto que meu pai parou de trabalhar em 2020, né? Eu comecei a trabalhar em 96, quer dizer, de 96 a 2020, foram 24 anos ali nós trabalhando simultaneamente. Eu só trabalhei com ele 4 anos. Foi uma coisa que meio que eu até buscava caminho contrário porque realmente a pressão era muito forte. Não é nem pressão, né? Aquela coisa de não poder trabalhar junto, mas eu abri caminhos. Era com você a pressão? Era uma coisa tua? Te incomodava? Porque se a gente for ver agora, você tá falando de 96. 30 anos depois... eu fui trabalhar com ele... Em 96 eu trabalhei base, então eu fui trabalhar com ele a primeira vez em 2002. Então, 22 anos depois, a gente não vê essa crítica toda. Não. Hoje é muito mais aceitável. Eu acho que nós abrimos caminhos, né? Abriram caminho. Né? Eu, o Serpa, deixa eu ver mais quem. O do Nelsinho. O Eduardo era preparador físico, não era auxiliar. Eu me lembro que em 2003 eu estava no Vasco, eu era auxiliar do meu pai e ele era preparador físico. Quer dizer, que não era uma coisa tão visada como o preparador físico, o pessoal aceitava mais. Tinha alguns outros até. Tinha o filho do Chirol, o Marcelo, que também era competente, trabalhava como auxiliar do Chirol, no Fluminense. Quer dizer, era um caminho que não era tão... Era como se fosse uma segunda função, né? Não era tão criticado. O auxiliar era mais criticado na época. Se você for pegar os médicos aí... Sim. Né? Jornalismo, né? Jornalismo, todas as carreiras, o advogado. E médico do futebol. O Lasmar. O Lasmar, né? vários, o da Seleção Brasileira. Da Seleção Brasileira, ele herdou do pai. Então, assim, não é uma coisa... Pelo contrário, eu acho que... hoje eu acho mais interessante isso, porque você vê... os profissionais hoje eles estão muito mais bem preparados. Sim. Quando você só é escolhido porque você é filho, é uma coisa. Exatamente. Né? Você tem que ver a capacidade da pessoa, né? Agora, e a pessoa ser homem se comprova. De confiança... Mas assim, por exemplo, eu tenho uma carreira de 28 anos trabalhando, né? Quer dizer, é o que eu te falei, eu trabalhei 4 anos com meu pai. Então, é uma carreira que por si só, pelos meus números e tal, já prova, né? Mas tinha essa coisa muito forte, né? Muito acentuada de críticas e tal. Mas assim, eu vejo exatamente isso. Você tem que ver a competência do profissional, né? E não se ele é filho, se não é filho. E tendo a competência, é lógico que a confiança ela é muito maior, né? E hoje em dia, até independente até de ser filho, né? Hoje bem menos, mas antigamente aquela coisa do Vanderlei, que levava muita gente, o caramba... Eu acho que isso é muito importante, cada vez mais, cara. A confiança é tudo no futebol, no mundo, né? Você não pode trabalhar com um cara que você não confia. Chegou lá agora. Exato, não tem como. E hoje em dia que as comissões estão muito grandes, estão gigantes, né? É uma questão a ser debatida, né? Sempre quando chega uma comissão técnica de fora com aquela comissão do clube. Mas por que não é... Vamos lá. Você falou do nome aí do cara que eu pra mim, o maior técnico brasileiro que eu via... Vanderlei Luxemburgo. Então, os 2 maiores que eu trabalhei, quantidade, né? Eu trabalhei 4 anos com meu pai, com o Antônio Lopes, e 4 anos com o Vanderlei, né? Foram os 2 que eu trabalhei mais tempo. Tá ruim de escola, né? Tá ruim de escola. E aí, o Vanderlei sempre foi criticado por conta disso. Por uma coisa que hoje é super normal, né? Aí hoje, ainda mais se for gringo, é super normal. Exato. E aí, o que eu te pergunto? Muitas vezes, o cara vem aqui, faz um bom trabalho, só que ele vai embora... E ele não deixa absolutamente nada, nem de filosofia, nem de metodologia, de nada. Como ter um equilíbrio nesse caso? Então, os clubes têm que se impor, né? Principalmente com os treinadores estrangeiros. Normalmente os clubes não se impõem. Isso aí. Vamos lá, vou trazer para o Flamengo, que eu sei que é o clube que mais do programa. O Jorge Jesus, né? Que fez um grande trabalho. Foi um cara, lógico, fantástico, que a torcida ama e com merecimento. Foi um trabalho fantástico. Mas eu me lembro que quando ele chegou, o Marcelo Fera, que eu tenho amizade com ele,
era o da casa, Isso né? aí. O Abel Braga tinha saído, o Fera dirigiu 4 jogos, 3 vitórias e um empate no Fla-Flu. Isso aí. Né? E aí o Jorge Jesus chegou e afastou ele, não deixava nem ver treinamento. Perfeito. Então, quer dizer, é uma coisa que é inconcebível para os clubes, né? Hoje em dia, pelo que eu sei, também o Flamengo não tem um cara ali, né? Não tem. Da transição. O cara vai embora, eu acho que é muito tudo. importante. Eu acho que é muito importante e eu acredito que o clube tem que se impor com isso, né? Tem que ter um diretor técnico ali para falar, ó, nós temos o da casa e a comissão da casa e tal, e vai ser para a metodologia do clube e tal. Eu acho que isso é o crescimento do clube, né? Porque o treinador hoje, ele vem pro time, vem pro clube, e ele faz um trabalho, aí ele vai embora, ele leva tudo, e aí o que entra depois é com uma outra metodologia, uma outra filosofia. Exato. Discutindo o futebol brasileiro até, Inacreditável. Né? Não, então, eu falei até numa função que eu acho que é primordial hoje, que ainda tem muito pouco. Os diretores técnicos não são... Pô, eu acho... Não vou nem falar em causa própria, porque o meu pai já parou, não tô defendendo nada. Mas, pô, foi um cara que fez um baita de um trabalho no Botafogo, com o Jair, na época, no Atlético Paranaense. Essa coisa de sub-23 e tal, do Atlético Paranaense, quem criou foi ele, há 10, 15 anos atrás. Ele juntamente com o Petralha. Já criticado. Exato. Já ultrapassado. Exato, é. E aí, depois que o Jair Ventura também, o Botafogo, quando foi a Libertadores, enfim... Eu acho que no Brasil, o Muricy tá no São Paulo, né? Isso aí. Quer dizer, você não poderia abrir mão de um Parreira num Fluminense, por exemplo, que é o clube que ele tem identificação. Ou o Filipão, que já tá um pouquinho lá, num Grêmio, num Palmeiras. Teu pai no caras Vasco. assim... meu pai já tá até aposentado, mas esses caras assim... Mas há 3, 4 anos atrás, poderia. Esses caras assim, seriam os caras e os diretores técnicos com força, né? Pra chegar e falar, ó, a metodologia do clube é essa, nós temos um auxiliar da casa, nós temos uma comissão da casa, o direcionamento é esse. Joga dessa forma. Beleza. Porque qualquer lugar, qualquer emprego, qualquer grande instituição, o cara vai fazer uma entrevista. Olha, ele vai falar assim... O diretor do clube, o time aqui joga dessa forma. Então tem que ter uma metodologia. Desde a base, a gente vai se adaptar. Isso é uma questão mais complexa, né? Uma questão bem... Mas é impossível, né, no Brasil, fazer isso. Pela troca muito intensa dos treinadores também, né? Eu acho que isso é uma causa, né? Eu acho assim, que essa questão é muito legal de conversar até e de debater, né? Eu não sou totalmente a favor de ter só... Você pode até ter a cultura, né? Mas você acaba tendo... Por exemplo, se você privilegia um determinado tipo de sistema, né? Que vem de cima para baixo. Sim. Beleza. Eu acho que mais a cultura do que um sistema. Porque aí você privilegia um sistema, por exemplo, que não tem um 10. Mas é a no juvenil do elenco, exato, exatamente, você tem um concordo. 10. Então você tem que ter um jogo de cintura para certas situações. O que eu acho que esse diretor, por exemplo, podia fazer com a base, né? Ele seria mais do profissional e de uma transição. Né? Poderia, por exemplo, ele ser o responsável para ver, principalmente também o Sub-20, estar em contato com os treinadores, com o treinador, com a comissão do Sub-20. E na hora que for fazer o elenco para o ano seguinte e tal, você não precisa, de repente, contratar um lateral esquerdo. O cara vai falar assim, não, eu tenho um lateral esquerdo ali, nós não vamos dar 10 milhões num lateral esquerdo, mesmo que seja o melhor lateral esquerdo do Brasil, eu vou investir nesse aqui. Mas tem que ser o cara grande. Exato, Tem que ser o cara essas são grande. as coisas, uns caras desse tipo. Como eu falei, um Antônio Lopes, um Muricy, um Parreira, um Filipão. Isso aí. Eu Porque acho o cara chega hoje aqui... Um Ricardo Gomes. Exatamente. Você pega, os caras vêm hoje e só querem comprar. Um cara que está muito afastado também, o Oswaldo Oliveira. Caras Oliveira. assim, caras assim que poderiam fazer essa função, né? E aí você vê, aí o contrassenso. Eu sou Flamengo, obviamente, todo mundo sabe. Eu sou apaixonado. O Vanderlei no Flamengo? Pô, O Vanderlei no Flamengo já é uma história que, porra, é sempre sacaneado. Sim. Foi sacaneado todas as vezes que veio no Flamengo. O que eu vejo é o seguinte, o Jorge Jesus, eu sou fã pra caramba do Jorge Jesus. Eu coloco o Jorge Jesus no patamar de idolatria em relação ao Flamengo gigantesco, ok? Mas o Jorge Jesus vem pro Flamengo, não foi um tiro bem articulado, o Jorge Jesus foi um chute. Sim. Foi um chute. Sim. Fato. Sim. Quem contratou não sabia quem era o Jorge Jesus, beleza? Outra coisa, o Jorge Jesus estava ciscando aqui no Brasil, exatamente. tentou Atlético Vasco, Mineiro, ok? E aí e ele já era um treinador já na casa dos 70 anos, né? Ou seja, o treinador brasileiro que vinha em decadência, que vinha de mundo árabe demitido, não tinha mais espaço em seu país, exatamente. Com mais de 70 anos, no Brasil, ele jamais chegaria com esse prestígio que o Jorge Jesus chegou no Brasil. Exatamente. Certo? Certo. E ele deu certo.
Porque a experiência, a história e o talento dele fizeram a diferença. E aí ele O próprio Filipão agora, 2, 3 anos atrás, foi vice-campeão da Libertadores no Atlético Paranaense e depois foi pro Atlético Mineiro também muito bem. Então, assim, o não respeito à história criada, isso é uma coisa muito forte no brasileiro. Sim. O Filipão foi vice-campeão da Libertadores, num time que não tinha grandes estrelas, contra o Flamengo no 1-0, no momento que o time estava com 1 a menos, acabar de tomar ter expulsão. Um jogo muito duro ali. E continuou sendo achincalhado. Sim. E continuou sendo chamado... Quando ele veio pro Palmeiras, já há 4, 5 anos, foi campeão brasileiro também. Também já era achincalhado. Exato. Como teu pai foi diversas vezes achincalhado. Como o Joel foi diversas vezes achincalhado. Exato. Joel era um cara para estar nesse perfil também. E aí a gente pega os caras da mesma idade, da mesmíssima geração, o Ancelotti, os caras de gerações muito próximas. Sim. E são exaltados porque são gringos. Qual é que você atribui isso? É difícil, né? Eu não tenho nada contra o gringo. Nem eu. Eu acho que você citou o Jorge Jesus, né? Eu cito o Jorge Jesus, o Abel, né? Do Palmeiras, o Vojvoda. E os outros 40 foram mal, tá? É isso que eu ia falar. Se você parar mesmo para analisar, esses 3 são os caras nos últimos 10 anos que deram certo plenamente aqui. Né? E vamos pegar quantos treinadores teve nos últimos 10 anos? Nunca teve tanto. Talvez uns 70, 80, pelo menos. Tô falando de Série A. Isso aí. Tô falando de Série A só. Então, talvez em 70, 80, 3 deram certo, né? Plenamente. Perfeito. Então, quer dizer, o que eu vejo é o seguinte, eu não tenho nada contra, eu acho que foi legal a integração e tal. Hoje em dia também serviu para os próprios treinadores brasileiros avançarem. O que eu sou contra são 2 situações. Primeiro, dizer que o treinador brasileiro é fraco. Uma coisa que me irrita profundamente, por exemplo, é você dizer que o Brasil conquistou 5 títulos só pelo talento dos jogadores. Isso não existe, né? E os treinadores sempre foram treinadores competentes. Dizerem que antigamente era só na intuição. Poxa, eu trabalhava... né? Eu via... Tinha meu pai, eu convivi com esses caras, Parreira, Filipão. Esses caras eram estudiosos pra caramba. Dentro da possibilidade, lógico. Tudo que fazem hoje você viu com o Luxemburgo em loco. Sim. E via, comprar livros. A gente viajava pra mundo árabe e voltava, saía comprando livro em livrarias na Inglaterra, na Primeira França. Primeira opção de treinador do mundo árabe eram os brasileiros. Exatamente. Então, assim, eu sou contra essa coisa de dizer que o brasileiro antigamente era só... O treinador brasileiro, o profissional brasileiro era só na intuição, que é uma mentira, né? E sou contra também a questão da própria mídia ter uma paciência muito maior com o estrangeiro do que com o brasileiro. Perfeito. Às vezes chega e fala, não, o treinador estrangeiro tem que dar mais tempo. Não tem que dar mais tempo. Tem que dar um tempo grande, sim, como tem que dar para o brasileiro. É lógico que uma adaptaçãozinha maior e tal, mas o treinador brasileiro também não é mágico. Ele não chega no clube e vai resolver em 5 jogos, em 10 jogos, não vai resolver. Ele tem que ter um período de adaptação também, de repente um pouquinho maior para o estrangeiro, ok, mas ele tem que ter um período de adaptação também. E às vezes os caras dão 3, 4 jogos para treinador brasileiro e o treinador estrangeiro 20, 30, perdendo. O próprio Sampaoli, que até fez teve bom resultado no Santos depois, mas o primeiro semestre dele do Santos foi horroroso. Mas o bom resultado para brasileiro, o bom resultado do Sampaoli no Santos, que foi o melhor momento dele... Foi um vice. O Renato Gaúcho, por exemplo... Eu ia citar ele. O Renato, ano passado fez um trabalho que qualquer treinador estrangeiro que fizesse, ele veio de uma Série B... Na história, desde 2003 pra cá, nos pontos corridos, não existe. Acho que a gente combinou o papo. Veio de uma Série B e foi vice-campeão brasileiro. E no Flamengo do Flamengo também. Eu sempre dava o exemplo do Sampaoli também, que era muito perto ali. No ano anterior do Sampaoli, o Odair Hellmann pegou o Inter. O Renato agora fez melhor. Mas o Odair Hellmann, no ano anterior, pegou o Inter vindo da Série B e foi 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, as pessoas não valorizam esse tipo de trabalho. E o estrangeiro é valorizado. Porque o Sampaoli... O Sampaoli perdeu de 5 em casa no Paulista, lembra? Era pra ter sido demitido pro Mirassol, se eu não me engano, no primeiro semestre. Ainda. Foi eliminado na Supercopa pro Nacional, que não era o do Uruguai, era o Nacional falso lá do Equador, sei lá de onde. E não foi demitido. E aí no Brasileiro deram tempo, depois de 6, 7 meses de trabalho, ele acabou sendo vice-campeão, que valorizaram, mas que também vice no Brasil não representa muita coisa. O Sampaoli é uma mala, um cara arrogante, um cara sem educação, um cara grosseiro. E teve tudo que pediu no Santos, teve tudo que pediu no Atlético Mineiro. Qual foi o outro clube? Teve 3 times que ele pediu e o próprio Flamengo. Pediu e não deu certo. O Atlético, eu me lembro que gastou os tubos na época com ele. Ou seja, uma paciência. O cara que... E o cara conseguiu... Vamos lá. A gente conhece
muita gente no futebol, o craque normalmente é marrento, né? O cara conseguiu irritar o Messi. O Sampaoli conseguiu irritar. O Sampaoli foi demitido na Copa do Mundo, os caras tomaram o poder, fizeram a revolução lá, o Mascherano. E o cara na Copa do Mundo, o cara foi destituído pelos jogadores, essa mala. Sim. E aí chega no Brasil com a pose, ele não falava português. Cara, o cara, pra uma moral que você fala assim, qual o serviço prestado com essa criança? Envolve outras coisas, né? A gente debate muito também que, de repente, o futebol brasileiro caiu um pouquinho e tal. Eu acho que também a questão... Aí vamos pra dentro de campo, né? Que muitos estrangeiros são responsáveis por isso, né? Trazer muito jogador estrangeiro, você tem uma base que você acaba, destruindo a base, você não dá chance pros garotos da base subirem, né? E normalmente os treinadores brasileiros aproveitam muito mais os jogadores da base também, Tirando né? o Tite, né? O Tite não gostava da base. Do Flamengo ele resolveu não fazer. E aí também tem uma questão financeira. Porque se o Palmeiras está bem, além da Crefisa, tem também as boas vendas que o Palmeiras tem feito. Por quê? Porque o Abel trabalha a base. O Luxemburgo já trabalhava aquela geração lá. Com o João Verón, Paulo, que é o diretor da base lá, que também é um cara fantástico. Eu nem conheço o João Paulo, nunca troquei 2 palavras, mas leio tudo dele, admiro também os preceitos dele. São trabalhos muito legais, trabalhos que não são valorizados. O João Paulo, que é o diretor da base lá, né? Por exemplo, ele trabalha muito, ele tem lá no CT do Palmeiras, tem campos... que sempre foi uma defesa do Vanderlei também, né? Tem campos esburacados, tem campos... Isso tudo o Palmeiras faz, né? Para poder ter o domínio. Outro dia, a propriocepção, né? Que é muito trabalhado, que era a ideia de trabalhar na favela, né? Isso aí, e as pessoas ridicularizam. Se fosse o Sampaoli que falasse e tal, era gênio. Outra coisa que eu vi do João Paulo falando outro dia também, muito legal, que eu também trabalho muito integrado com base sempre, muito legal. Os jogadores, ele exige, na base do Palmeiras, os jogadores têm que passar em 3, 4 posições diferentes. A recomendação para os treinadores é essa. Eu acho que são preceitos importantes, né? Que o atleta faz o atleta crescer. O atleta, hoje em dia, meu filho hoje em dia tem 15 anos e tal. Eu vejo, ele joga no Audax aqui do Rio, Campeonato Carioca e tal. Eu vejo, é uma cultura... Eu fico lá como pai de atleta meio que revoltado lá. O cara muda o garoto de posição, aí os pais de atleta, mudou meu filho de posição. Cara, isso é uma coisa ótima. O garoto com 15, com 14, com 16 anos, ele tem que passar em 3, 4 posições diferentes. Ele vai pegando, o conhecimento tático. Quantos jogadores a gente viu que, Exato. Foram... Já no profissional, quanto mais na base, né? Eu acho que isso é um crescimento pro garoto da base, né? Então, esses preceitos, essas ideias, né? Elas acabam não existindo quando, de repente, um treinador estrangeiro vem e quer os medalhões só, né? Ou que não conhece, né? O cara que não conhece a base, não conhece... Exatamente. Uma coisa que antigamente tinha muito, que hoje não tem, que é a preliminar, né? Que também dava cancha pros moleques. Porra, eu chegava no Maracanã, eu era Geraldino, o nome geral pode é por conta disso. Uma das razões. E aí eu ia pro Maracanã, saía com meu pai de Vista Alegre, a gente chegava no Maracanã 1h30 da tarde, no domingo. E aí começava ali... legal demais, né? E aí, quando o moleque chegava, Jacozinho, Sávio... vários. Quando o moleque chegava no profissional, você já conhecia o moleque, o moleque já conhecia a torcida. Exatamente. Já conhecia o tamanho do Maracanã, que é diferente. O Edmundo se consagrou nisso, né? Ele fez um gol na preliminar ali aos 44 do segundo tempo, a torcida já estava toda Vasco e Botafogo, eu estava nesse jogo. Ele pegou uma bola na área dele, driblou 4, 5, deu o drible da vaca no último, fez o gol. E aí, no dia seguinte, e o jogo, o profissional foi 0x0, aquele dia foi horrível, foi um jogo horrível. E aí eu me lembro que os jornais, naquela época muito famosos, né, do dia seguinte, 91 isso, os jornais tudo só falavam do jogo da preliminar. O jogo foi horrível, mas a preliminar apareceu um gênio, não sei o que e tal e tal. Quer dizer, eram E aí quem deu oportunidade... Mosquito chato, Desculpa. Né, cara? Não, pode fazer. Vamos tentar matar esse arrombado, esse mosquito. E aí... Aí você falou do Edmundo aí. E aí, como é que foi o surgimento desse... Você que estava acompanhando ali de perto, você viu logo que o Edmundo era um cara... Sim, né? Eu vi muita gente ali subindo nessa geração toda, Edmundo, Felipe. A base também, eu conto sempre a história do Felipe, né? Eu era auxiliar da base do Botafogo, a minha estreia numa preliminar, né? Para trabalhar no Maracanã. Eu fui criado no Maracanã ali, né? Então tinha muito aquela coisa de trabalhar no Maracanã. E eu era auxiliar do Botafogo, junior, sub-20, né? E aí o meu primeiro jogo foi um Botafogo e Vasco. E aí, o Felipe tava jogando no Vasco e foi quando eu vi e tal. Ninguém conhecia o Felipe. O Felipe era reserva do Bill na época.
E aí eu vi, falei dele e tal, e aí isso foi em maio de 96, em outubro de 96, o meu pai estava no Cerro Porteño, em maio de 96. Em outubro de 96 ele veio pro Vasco, aí eu que dei o toque nele na época do Felipe, né? Aí tu falou, tem um moleque lá... que era reserva do Sub-20, o titular era o Bill, né? Aí acabou acontecendo. Que maneiro isso. Tem muitos jogadores do Flamengo mesmo, meu pai... quando foi treinador, em 87 o Flamengo campeão brasileiro, né? O primeiro jogo da Copa União, quem faz é o Antônio Lopes, perde pro São Paulo 2-0. Aí entra o Carlinhos. E ali ele lançou o Leonardo também. O Leonardo era reserva do Malhado. Malhado era o lateral esquerdo titular do profissional do Flamengo. E aí o que acontecia? O Antônio Lopes, o meu pai, via muito a base e tal, e gostava do Leonardo. O Leonardo às vezes entrava na ponta esquerda, porque o Zinho já estava no profissional. O Zinho tinha acabado de subir. Mas o Leonardo era reserva da ponta esquerda e da lateral. E aí o meu pai foi... aí gostou mais dele do que do Malhado e tal, puxou ele estreia num amistoso. A estreia da Copa União foi Flamengo e São Paulo num domingo. Um domingo anterior foi um amistoso, Flamengo e Bahia. E aí o Leonardo estreia nesse amistoso, Flamengo e Bahia, e depois entra no Flamengo e São Paulo. Teu pai que botou? Foi, na época foi. Aí você vê, o próprio time do Vasco, icônico aí dos anos, final dos anos de 97, né, pra frente, muita gente formada, né? Sim, sim. Hoje a gente não consegue, a gente não consegue fazer um time... Edmundo, Germano, Maricá, Felipe, Pedrinho, Jéder, Fabiano Heller. Muitos, Hoje a gente não consegue. Hoje o Palmeiras até, esses últimos times do Palmeiras até tem alguns ali. Agora, porque o Palmeiras também, o Palmeiras há 5 anos atrás era taxado também de time que não revelava. De 5 anos pra cá, depois do Vanderlei, foi o que você falou. O Vanderlei começou com o Danilo ali. Isso aí. O volante lá que foi do Botafogo, Patrick de Paula. Gabriel Menino, Gabriel Veron. Isso aí. O Vanderlei é fora. Você pega, no Flamengo, quem forçou a barra pra ir treinar no Ninho... eu era auxiliar, pô. Vanderlei você. Ali é uma curiosidade, eu moro no Leblon, né? E eu era sócio do Flamengo mesmo. Meus filhos faziam natação, tudo lá no Flamengo, isso em 2010. Isso aí. E aí, do Flamengo, eu levava 5 minutos a pé pra minha casa, né? Eu moro no Leblon ainda. Beleza, e aí eu acertei o contrato e tal, era mais de meia-noite, eu me lembro. A gente ia estreamos lá em Volta Redonda, que o Maracanã tava em obra, né, 2010. Ganhamos 2-0 do Grêmio Prudente, lá. Caraca. Era Val Baiano, o Grêmio Prudente. Né? Ganhamos com gol de Diego Maurício e Val Baiano. Aí, beleza, o jogo foi numa quarta, ou o jogo foi numa quinta, a gente ia trabalhar terça. O Vanderlei acertou na segunda e tal, me ligou, beleza. E aí, feliz, aquela coisa em casa, eu me lembro comemorando com a minha esposa e tal. E aí eu falei, caramba, eu vou a pé pro trabalho, 5 minutos, olha que beleza e tal, beleza, tal. Beleza. 2010 isso. Outubro de 2010. Aí daqui a pouco me liga o Isaías, né? E aí, tal, vamos trabalhar. Eu tinha trabalhado com ele no Vasco, né? Pô, vamos trabalhar junto de novo. Legal, professor, e tal. Aí daqui a pouco ele fala assim, meu filho... Você sabe ir lá pro Ninho do Urubu? Eu falei, aonde? No Ninho do Urubu, lá de Vargem Grande. Falei, não, o treino amanhã vai ser lá que o Vanderlei quer levar tudo pra lá. Aí eu lembro que o Isaías foi comigo. Ele falou, não, eu vou contigo então, vou passar aí, eu vou contigo. Aí fui junto. E aí, o Vanderlei tomou muita porrada dos conselheiros, porque os conselheiros eram contra que tinha que treinar na Gávea, que era uma afronta para a instituição e tal. E a gente chegou lá em 2010 na marra, porque não tinha nada, era um campo só e mais nada. Não, container já veio em 2011. Ali, aqueles 2-3 meses ali, em 2010 não tinha nada, a gente ia na marra lá, tudo. E aí, em 2011, começou a agitar container e tal, cresceu. Mas assim... O Flamengo, como clube, de uma forma geral, os conselheiros eram totalmente contrários. O Vanderlei bancou, a imprensa também, porque era longe, né? Ninguém queria ir. O Vanderlei bancou, não, vai ser lá, esse é o futuro do Flamengo, e tal, e hoje é o que é, né? E zero reconhecimento. Exatamente. Eu sempre falo essa história. Eu era editor do jornal, voltado para a torcida do Flamengo, que era editado dentro do jornal Lance. Sim. Do Grupo Lance. E aí, nessa época, a gente estava lá. E aí, tirando a gente... E aí eu falo com muita tranquilidade isso, tirando a gente, a gente mandava a equipe no primeiro, no treino da manhã e no treino da tarde. Todas as outras equipes de site e de rádio eram muito putas. Meio que sabotavam, né? É verdade. Porque tinha que botar, ou todo botava mundo era 2 contra. Equipes. O Vanderlei tomou, porque o Vanderlei na época tinha muita moral, né, ainda. Então, tinha que gastar gasolina. Abriu a carcaça. E aí, o que acontece? Pau no Vanderlei. Exatamente. Pau no Vanderlei.
Era o tempo E inteiro os isso. próprios conselheiros. Os conselheiros. Sim. O Veloso era o diretor na época, né? O Luiz Veloso, Luiz que é Augusto uma Veloso. figura que eu gosto muito também. E ele ficava meio, pô, será, Vanderlei? Será? E tal. Vanderlei, não, vai ser o futuro do Flamengo, vai ser. Porque os conselheiros ficavam tudo no ouvido do Veloso, né? Tem que trazer de volta pra Gávea. Tem os beirinha que tem que ficar ali, tem os manja-rola que querem entrar no Querem entrar no vestiário. treino, exato. Tem um monte, Exato. sempre teve. E da imprensa foi isso. Da imprensa não queria gastar gasolina pra ir lá, que era longe, e também tinha que mandar 2 equipes. Então os caras... Tinha muito vagabundo da imprensa na época. E aí, cara... Eu falava com os caras, olha só, tem que ir. Exato. Não tem jeito, tem que ir. Não, e na época, é muito bom. Teve essa coisa que eu contei antes de eu ir a pé, né? E na época, tinha as obras ainda, 2010, por causa de Olimpíada, Verdade. de Copa do Mundo. Era uma viagem. Sexta-feira, pra voltar, eu levava 2h30, às vezes, era muita obra na Avenida das Américas ali, era brabo, era muita obra. Então, Mas mudou o patamar do clube. Sim, Né? sim, a exatamente. importância que tem, porque esse negócio de fazer pré-temporada, de ir pra Atibaia, de ir pra... Acabou. Tudo isso era Vanderlei Luxemburgo que começou com isso. Exato. E aí os times não tinham condição, tinha que ir pra ser de treinamento longe, né? Tinham dos 2K, os 2K era onde? 2K no interior de São perto Interior de de São Itu ali, Baia, né? Eu fui uma vez também. Então, assim... Do lado de Itu, Porto Feliz. Porto Feliz. Então, assim, aí começava o papinho de, pô, que o Vanderlei ganha dinheiro em cima de todo mundo. Aí tinha o Itamar na época, que o Flamengo contratou. Sim, ele veio em 2011. Aí o pessoal fala assim, pô, o Luxemburgo tá ganhando dinheiro na venda do Itamar, no salário do Itamar. Aí foram ver, acho que o Itamar ganhava, se não me engano, 40 mil, se não me engano. O Vanderlei Luxemburgo ganhava 400 vezes. Mas eu falei, cara, mas esse Vanderlei Luxemburgo, rapaz, isso é puta muquirana. Isso é o tipo de contra-informação que atrapalha completamente, né? E a pessoa acaba escutando, né? O cara que tá lá e acaba achando que é verdade, né? As pessoas às vezes não têm a noção da coisa, né? Da sua entrada. Nesse Flamengo, o que você viu de mais surreal? Porque era um momento surreal. Quando você chegou, já tinha acabado de ter a prisão do Bruno, não é isso? Foi logo depois. Eu cheguei em outubro, o Bruno tinha sido preso em julho, né? O clube ainda vivia muito a fase. Mas estava nesse momento, né? Ainda era um assunto muito proibido, né? Era Não o Michel podia se Assef falar. o advogado, jurídico, filho. O Michel quase não ia lá, mas era. Então, se vivia o pós-Bruno, era um assunto tenebroso, né? Ninguém nem tocava no assunto, né? Era meio que proibido falar, né? Era uma coisa difícil. 2010 foi um ano difícil. Nós chegamos ali, faltavam 10 jogos. Ainda tinha um perigo sério de rebaixamento. Nós conseguimos livrar e aí 2011 começou. Foi do céu ao inferno. Né? De uma forma... Né? Não, o Flamengo foi do céu em final de 2009. Para 10. Para 10, que 2010 foi um absurdo. E aí pega um momento sem Maracanã, né? Sim. Que era que brabo, aí perde a força pra caramba. Ia muito pra Volta Redonda, A gente jogava muito em Volta Redonda, em Engenhão às vezes, mas mais Volta Redonda, né? E aí aquele trabalho, o bonde do Mengão sem freio, que vai perder o primeiro jogo, acho que em agosto. Isso, quando meu filho nasceu. Exato. Eu tenho um filho pé frio pra caralho. Ganhando tudo, o moleque nasceu. Se eu soubesse, eu mandava minha mulher segurar pra até dezembro. 7 meses sem perder. Exatamente, perdeu só em agosto. E assim, perdemos... E apanhando. Perdemos também... Porque vinha de conquista de título e tal, tinha dado uma relaxada. E assim, era para ter classificado, porque no jogo de lá, nós fizemos 2-0, aí ele expulsa o Angelim com 25 minutos de jogo, infantilmente. Aí o Ceará empata 2-2 e classifica. A gente tinha perdido aqui 2-1. Verdade. E na Libertadores também foi uma situação... Foi aquele jogo do... Foi Emelec? Na Libertadores já é 12, né? Não, mas não tava mais, não. Não. Nós saímos na pré quando deu o problema com o Ronaldinho, né? O Vanderlei e o Ronaldo. Aquele jogo que foi no Engenhão, que o Léo Moura fez o gol e foi comemorar lá do outro lado. Foi o último nosso, né? Foi o último, não foi? Ganhamos 2-0. Ali ele entregou a cabeça de vocês, né? Não, ali nós saímos, Perdemos 2-0. Era um grupo muito complicado? Não. Não. Não era. Não era. O cara batia punheta no hotel lá. É o problema dele. É o que o Vanderlei... Peraí, calma. Em qualquer... Vamos lá, o Matheus tá ali. Se a câmera flagra o Matheus se masturbando, o Matheus tá no horário de trabalho, não no horário de trabalho, mas tá cumprindo uma agenda de trabalho. E aí... Mas não era horário de trabalho. Não era horário de trabalho, ok. Mas durante o trabalho. E tem uma repreenda, se o cara... O treinador é o culpado? Não, claro que não. Ainda mais não é horário de trabalho. A forma que foi feito tudo ali e várias coisas foram acontecendo, que foi tudo jogando na comissão técnica e jogando a torcida e jogando... Essa comemoração... Você não vai falar que você é um cara ético, que você trabalhava lá. Essa comemoração desse gol
Aham. Foi uma Não, das mas eu maiores posso falar o que eu canalices penso. que eu já vi Não, a fazer. vou te falar o que eu penso. O que aconteceu na minha visão. Já falamos mais ou menos, 2011 foi um ano excelente, ali os 7 primeiros meses. Isso aí. Ganhamos 2 turnos do Campeonato Carioca, bem na Copa do Brasil e tal. Aí a patrocinadora briga com o Flamengo, né? E a patrocinadora pagava 75% do salário do Ronaldo, e o Flamengo 25%. Exatamente. E aí a patrocinadora para de pagar o Ronaldo a partir, se eu não me engano, de setembro, agosto, não sei exatamente o mês certo. Eu sei que os 6 primeiros meses foram uma maravilha. Ronaldo, Vanderlei, tudo. Eu tenho também uma amizade, eu adoro o Vanderlei, né? Mas adoro o Ronaldo também. Eu tenho uma ligação muito legal com o Ronaldo já bem antiga, desde Copa do Mundo e tal. Eu levei o Ronaldo para treinar no Bangu em 2002. Não sei se você sabe. Eu era auxiliar do Bangu. Então a gente criou um vínculo muito legal. Quando foi campeão do mundo, eu tava lá. Ele me deu um abraço, agradeceu. O Ronaldo é um cara que eu gosto muito também. E assim, os 6 primeiros meses foram maravilhosos. E aí começou a ter esse problema. O Ronaldo nitidamente tirou o pé para ver se pagavam e tal, aquela coisa. Ele muito chateado e tal e tal. E o Vanderlei começou a ficar incomodado com aquilo, começou a ter problema dos dois, porque o Ronaldo acabou levando para os treinamentos, né? Uma coisa que nos 6 primeiros não aconteceu. Nos 6 primeiros meses o Ronaldo foi um atleta 100%. E aí foi o jeito que o Ronaldo encontrou, que a gente não concordava. E eu tinha intimidade para falar com o Ronaldo. Pô, Ronaldo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Chegou e tal. Sim. E aí o Ronaldo, pô, mas eles têm que me pagar, é sacanagem, não sei o quê, e tal. Eu falei, pô, também concordo, mas é outra situação. Quer dizer, ele ficou muito abatido psicologicamente ali, porque ele recebia 25% do salário de 100, né? Apesar de ser, as pessoas falam, é muito, não interessa. Não, mas é dele, irmão. O cara Combinado é dele, o cara tem a vida dele, tem os compromissos dele. Combinado não sai caro. Exato. E aí eu falava com o Vanderlei, pô, professor, ele não tá chateado com o senhor, é essa situação e tal. Não, mas ele não pode repercutir aqui e tal e tal. E aí eu fiquei meio Tu ficou nessa ponte aí. Eu gostava muito dos dois. Foi indo, o Ronaldo nitidamente caiu, o nosso time caiu de produção, tanto que a gente disputou liderança ali, o primeiro turno com o Corinthians, cabeça a cabeça e tal, no segundo turno nosso time fez isso. Foi justamente nessa época. E acabou o ano, o Vanderlei estava muito chateado com o Ronaldo e tal, e o Vanderlei queria que o Ronaldo não emplacasse 2002. Era nítido isso, e o Ronaldo sabia, e o Vanderlei deixava isso bem claro. Tinha, na época, o Thiago Neves, que estava muito bem, né? E ele tinha... O passe dele era se eu não me engano, era do Hilal, era de um time árabe, acho que era o Hilal. E aí tinha, tipo assim, um prazo para pagar, para o Flamengo exercer o direito de compra. Se eu não me engano, era 15 de dezembro. Vamos dizer que se fosse 15 de dezembro. E o Vanderlei chegou para Patrícia e falou, ô Patrícia, compra o Thiago, deixa o Ronaldo pra lá, manda ele brigar na justiça. Não é o Flamengo, o contrato não é com o Flamengo e tal. Briga na justiça e tal. E a Patrícia ficou, pô, não posso, como é que eu vou mandar? É difícil. Como é que eu vou mandar o Ronaldo embora, não sei o que e tal, e tal, e tal. E o Vanderlei bateu o pé. E a Patrícia não tinha dinheiro pra ficar com os dois, com o Ronaldo e com o Thiago. E aí deu 15 de dezembro, o Flamengo não pagou, dia 16 o Celso Barros foi lá e pimba, pagou, trouxe ele pro Fluminense. Aí o Vanderlei já ficou meio bravo, porque o Vanderlei queria o Thiago. O Vanderlei falou, a gente monta um super time com dinheiro do Ronaldo, compra o Thiago e tal, a gente vai bem, não sei o quê, porque bancava. E aí o ano já começou ruim, né? Aí um contra o outro, o ano começou aquela coisa, começou briga. Mas não se falavam? Profissionalmente, né? Só no campo ali, mas a coisa não era legal, tudo, né? É complicado. E aí os jogadores... O Ronaldo é um cara muito querido, cara. Os jogadores gostavam muito do Ronaldo também. Era uma situação diferente, né? Difícil, né? E aí o que acontece? A situação que você fala, né? Aí eu dirigi aqui até o time contra o Bom Sucesso, estadual. O Vanderlei foi para Potosí com o primeiro e segundo time. Eu dirigi o time C aqui, ganhamos de 4-0 a estreia do Bom Sucesso. Num sábado. Quarta-feira era o jogo lá em Potosí. Domingo eu viajei, acho que com 8 jogadores para completar o elenco. Ruim demais jogar lá, né? Potosí é mais do que La Paz, né? Potosí é acima de La Paz. E aí chegamos lá na segunda, esses 8 eram teoricamente para ficar no banco e tal. E o Vanderlei aprontou o time, eles foram 10 dias antes, 15, beleza. Chegamos lá, perdemos 2-1 lá em cima, né? E aí aquela coisa, era pré-Libertadores e tal, aquele medo de não classificar, Virar um tolinho, e tal, porque a Patrícia, os diretores sabiam que tinha um problema do Ronaldo com o Vanderlei, todo mundo sabia, não dava pra esconder. Quem é diretor de futebol nessa época? Luiz Veloso. Tá. Eu gosto muito dos dois, me dou bem com os dois até hoje, com o Veloso e com a Patrícia, gosto muito deles. A Patrícia, na minha opinião, não sei qual é a tua opinião que você vive,
é uma presidente muito injustiçada ali do clube. Eu acho que ela fez um Apoiou baita do demais, mandato. Ela começou tudo. Muita gente não fala. Eu trabalhei 15 meses no Flamengo, nunca tive um salário atrasado. Pouca gente fala da época. Ela que negociou junto com o Michel Levy, Adidas, Globo, tudo quem começou Zico, foi ela. Levou Zico, levou Vanderlei Luxemburgo. Tudo quem começou, Ronaldinho Gaúcho. Eu bato pra... Sempre bati muito nela. Mas eu sei que eu batia injustamente nela, porque ela fez o que ela pôde. Sim. Depois que o Globo com televisão... eu acho que ela fez um baita mandato. E nessa briga do Vanderlei com o Ronaldo, ela ficou... Porque ela gostava muito do Vanderlei também, mas era o Ronaldinho Gaúcho, então ela ficou meio que em cima do muro, não sabia pra ir onde ir. Mas ali, a gente não jogou bem em Potosí, apesar da altitude e tal. Sim. Tinha um temor muito grande da direção, né? Então, comenta-se, né? Que a gente soube, foi um clima horrível no dia do jogo daqui de volta, na quarta-feira, né? Que ela foi no hotel ali, né? A gente soube que ela teve no hotel. A gente quem? A comissão técnica? E não nos procurou, né? E procurou alguns jogadores lá e falou, ó, isso é o que comenta-se, né? E praticamente certo. Ó, ganha o jogo que amanhã o Vanderlei tá fora. E aí ganhou o jogo e no dia seguinte a gente saiu, né? A gente acabou saindo. Ela queria que eu ficasse até na época e tal. Eu me dava muito bem com ela. Mas aí eu falei, não vou ficar, o Vanderlei, pô, e tal. É a mesma história Ele que a gente me trouxe. E aí teve aquele gol lá. Era um elenco complicado. A gente vazava informação dia, né? Pra caramba. Foi? O pessoal vazava informação. O primeiro gol foi do Léo, o segundo foi do Ronaldo, já no fim do jogo, que ele dribla o cara. No primeiro, esse lateral foi comemorar lá do outro lado. Gente boa pra caramba esse lateral, gente, eu adoro. Enfim, vamos seguir. Aí vocês saem do Flamengo e foi o teu último trabalho com o... Não, fui pro Grêmio com ele. Ah, você foi pro Grêmio também. Você tava naquela porrada? Não, na porrada não. Se escondeu? Eu não tava, porque foi no segundo ano já. No segundo ano eu pedi demissão porque eu vim virar treinador, vim trabalhar no Duque de Caxias. Eu trabalhei com ele até dezembro só o primeiro ano. Nós fomos em fevereiro, dezembro, aí eu pedi pra sair, no segundo ano eu não fiquei. Se você tivesse que fazer aquela opção, você de carreira mesmo, de função, é mais interessante você ser o auxiliar de um projeto foda ou você ser treinador de um projeto mais ou menos? Então, plano de carreira pra você? Sim, eu sempre, o Vanderlei sabia disso e tal, eu sempre optei por ser treinador, e eu sou até hoje, né? Eu peguei... Se eu quisesse ter continuado com o Vanderlei, eu tava até agora. E aí eu fui bem claro sempre com ele, né? Adoro ele, amo ele. Mas nessa época do Grêmio, eu já falei com ele, falei, professor, tô saindo e tal. E a gente tinha classificado pra Libertadores do ano seguinte. Aí ele falou, pô, tá maluco, não sei o que e tal, Libertadores. Eu falei, não, eu quero ser treinador, Beleza, aí peguei o Duque de Caxias aqui no estadual na época, fizemos uma campanha boa e tal, não caímos, que era o objetivo. Aí no segundo semestre, aí as coisas não foram tão bem no segundo ano lá de Grêmio. Aí no segundo semestre ele veio pro Fluminense. Sim. Aí ele me ligou, me chamou novamente. Aí eu falei, professor, tal, mas eu vou. Tá, eu tava parado, aí eu fui. Aí acabou o ano. Ele ficou pouquíssimo tempo no Fluminense, né? Quanto tempo? Ficamos 3 meses. Aí acabou o ano, falei com ele de novo, professor, se aparecer alguma coisa eu vou, eu quero ser treinador e tal. Aí eu fui pro Macaé. Aí eu tava bem no Macaé, fui campeão brasileiro da Série C. Era com o Mirim ainda? Era quando tinha dinheiro. Não, mas hoje tá uma várzea. Tá. Aí fomos campeão brasileiro da Série C lá. Quando eu tava no Macaé, ele veio pro Flamengo, a segunda vez. Aí ele trouxe o David na época. Isso aí. Porque eu tava no Macaé, falei, não, vou ficar no Macaé, eu tô como treinador. Aí passou o tempo, ele foi Cruzeiro com o David, aí foi pra China já com o Maurício Cupertino. E eu trabalhando como treinador num lugar, no outro e tal, na Cabo Friense. Aí quando ele voltou da China, ele ficou um tempão sem trabalhar. E eu tava parado também, aí pintou o convite pro Sport Recife. Aí ele me ligou, a mesma coisa. Aí falou, pô, vamos... Até porque o Maurício tinha ficado na China, lá num trabalho. Ele falou, pô, preciso de você e tal. Aí eu gosto muito dele também. E também sempre aprende com ele, sempre eu gosto, sempre é um prazer. E aí eu fui com ele novamente pro esporte. Foi a última vez que eu trabalhei com ele. Mas aí eu sempre deixei bem claro que eu queria seguir como treinador. O plano A é treinador. E eu não fui... aí depois eu fui só... Aí fui com o Mano também, em 2019. Trabalhou com o Mano? Mas aí era uma coisa diferente, de ser o treinador auxiliar da casa e tal. Era uma coisa de estabilidade. Aonde? No Cruzeiro. Foi bicampeão da Copa do Brasil. Não sabia. E aí o Sidney era o direto, eu era o da casa, né? E aí, mas eu sou treinador, minha preferência sempre foi para seguir plano A é como ser treinador. Sim. Não, depois assim, sem falsa modéstia e tal, se eu quisesse ter seguido como auxiliar, eu estaria hoje no mercado sempre de Série A.
E eu não consegui ainda como treinador principal, e é um objetivo que eu quero ainda, né? Como treinador principal, eu rodei em clubes menores e tal, e é um objetivo que eu ainda quero. Até que ponto o teu sobrenome te atrapalha a mostrar a tua qualidade? Então, essa pergunta sempre fazem, né? Assim, pergunta idiota, então nem precisa responder, não. Não, desculpa, eu fui mal, desculpa. Não foi nesse sentido. Eu falei que realmente é uma curiosidade do povo também. Não tô falando em programa, estou falando que todo mundo faz no dia a dia, né? E a pergunta é muito boa, porque eu vejo assim, no início, né, para você abrir as portas e tal, me ajudou bastante. Aí. Mas depois, num segundo momento, realmente acaba dificultando, porque as pessoas que não... Graças a Deus, eu tive a oportunidade de sempre trabalhar nos lugares quando eu trabalhei, eu voltei, né? Então, isso eu acho que mostra competência e tal. É o que a gente falou, eu tenho mais de 20 anos de carreira. Mas ainda sempre tem aquela pessoa, né? Pô, só ficou ali porque é filho do Lopes, não sei o quê. Sempre teve, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu trabalhei na CBF, Seleção Brasileira, né? Na base. Eu fui contratado para a CBF em 99. Em 1999. Eu era campeão do Sub-13, fui campeão no Vasco e tal. Aí o Nilson Gonçalves era o coordenador da base da CBF, falecido já, cara muito bom também, muito profissional. Me chamou para criar, na época, eu fui o primeiro treinador de Sub-15, na época, não tinha Sub-15, só ia até, era 20 e 17 só, né? Para criar o Sub-15 e ser auxiliar do Sub-17, beleza. 99. Comecei na CBF, muito legal e tal. 15 de outubro de 2000, vai fazer 24 anos amanhã, né? Hoje Isso. Meu pai acertou na CBF, na época, como diretor técnico da CBF e tal. Beleza. Você chegou antes dele? Eu cheguei 1 ano e meio antes dele. E aí, quando teve uma convocação, né? Depois, ali em novembro, teve uma convocação. Eu fui normalmente. Aí não vou falar o nome aqui, depois eu falo pra você em particular, né? Naquela época eram blogs e tal. Aí o cara botou, filho, primeira atitude de Lopes, leva seu filho, não sei o que e tal. Cara, aí eu arranjei o telefone dele. Falei, cara, você sabe fazer conta? Discou 011? Por quê? Disquei. Tá, vai. Aí, você sabe fazer conta? Por quê? Falei, o que vem primeiro, 99 ou 2000? Ué, por quê? Eu tô na CBF desde março de 99, cara. Outubro de 2000, você não sabe fazer conta? Ah, desculpa, me falar. Aí aquela coisa, o desmentido vem assim, né? São coisas como essa, né? Mas porque normais. Assim, pra pessoa que tá assistindo, que quiser deturpar o que você falou, aí fala, você tá vendo? Isso é mentiroso. É muito melhor ser filho do Lopes do que ser filho do Zé das Couve. Óbvio que é. Óbvio que é. Até porque você tem as portas abertas e você tem, e aí é inegável isso, você tem um professor, um mestre dentro de casa. É óbvio que isso é muito importante. Não, e outra coisa, assim, além dos estudos, que eu sou um cara estudioso, estudo muito e tal. Cara, eu convivi desde 6 anos de idade fora de campo, com Zagallo, Parreira, Evaristo, Filipão, Muricy. Chamava o Zagallo de tio, porra. Dentro de campo. Não é? Dentro de campo. Roberto, Romário, Zico, Renato. Eu sempre fui moleque de ia treino, ia tudo. Romário, Roberto, Zico, Bebeto. Eu cresci com esses caras. Então isso viver... É a fonte, é o sangue. Assim, o treinador... Cara, hoje em dia se padroniza muito, eu acho que a função do treinador. Treinador, cada um tem a sua característica. E uma coisa fundamental não é livro. Livro é lógico, é fundamental. Não é que não é. Livro é fundamental, sim. Mas fundamental tanto quanto é o vestiário, é a vivência, é a tomada de atitude. Isso só o tempo, só o vestiário é que te dá, cara. E eu, graças a Deus, eu tive isso desde 6 anos de idade. Né? Isso daí... te faz um profissional que muitas vezes a academia, né? Muitas vezes que o curso muito da CBF, que é importante. Eu tenho todas, eu tenho a licença pro da CBF, exatamente. Fiz tudo, é o plus. Exato. Concorda? É o técnico, é a formação teórica. Mas o conhecimento prático, a experiência que você tem... A gente tem um cara aí que, pô, no brasileiro é ser campeão carioca. O Jair. Sim. Né? Ganhando de todo mundo do Rio. Também. Sofre isso. E a gente vai vendo os mesmos profissionais. Aí você está falando de figuras da imprensa, mas tem alguns grupos da nossa querida imprensa que eles são habituados
a bater o tempo inteiro nas mesmas pessoas que não nos agradam. Você falou do Zagallo. O Zagallo apanhar... O maior momento do Zagallo pra gente, torcedor, é o quê? O vai ter que me engolir. Sim. O vai ter que me engolir não foi pro adversário. Exatamente. O vai ter que me engolir foi pra imprensa. Foi pra os caras lá, 011. Exato. E também 021 também tem um monte de vagabundo, mas o 011 tem bastante quando se fala em profissional carioca. Sim, sim. Porque aí o sucesso... Naquela época o bairrismo era muito mais forte, né? Sim, sim. Mas o Antônio Lopes é um cara de vulto nacional. A gente falou de Atlético Paranaense, a gente fala dos trabalhos que ele realizou. Mas, evidentemente, que é o super ultra vitorioso aqui no futebol carioca, mas títulos nacionais, campeão brasileiro, internacional. Exatamente. Ou seja... O prestígio que ele tem, eu nunca fui no Internacional, mas eu imagino que o prestígio que ele deva ter no Internacional... É a única Copa do Brasil do Inter até hoje. 90, né? 92, 92, contra o Fluminense. Então, assim, o respeito que se tem à história do Antônio Lopes, você deveria ser tratado... Se a gente fosse um país normal... O herdeiro, não é o herdeiro patrimonial, não. O herdeiro do legado do Antônio Lopes, da Universidade do Futebol Antônio Lopes, deveria ser muito mais prestigiado do que criticado por isso. Sim, sim. E a gente vê que não é assim, infelizmente, não é assim que funciona. Agora, se você tivesse o sobrenome português, que Lopes até é, mas se fosse genuinamente, se você fosse um gajo, você teria muito mais se fosse um Mourinho, né? Fosse um Sampaoli, Antônio Sampaoli, você seria muito mais valorizado. Não, e você vê, assim, eu nem gosto muito de falar essa coisa, mas a dificuldade realmente das pessoas, né, que já tentaram e não conseguiram, né, tem poucos aí de sucesso, né? Djalminha, o Jair Ventura. Isso aí, mas em campo... Poucos, o Torres jogou, Mas são muito poucos, né? Eu já tive agora aqui o Eduardo Batista tá fazendo um trabalho também. Mas também... Mas já tem muito tempo de carreira. E talvez o Nelsinho não seja, pelo menos para o grande público, do tamanho dos pais de vocês. O Antônio Lopes, com todo respeito, o Antônio Lopes tem um patamar muito acima do Nelsinho. Isso, de alguma forma, é... frustrante, pode ser frustrante pro... Tem 4 treinadores na história que ganharam Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, sabia? Quem são? Só 4 ganharam esses 3. Antônio Lopes, Filipão, Cuca e Tite. Olha isso. Só os 4. Como é que pode? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Teve algum título que você mais se emocionou do teu pai, assim, como... de você ver o trabalho dele? Sim. Apesar dele não ser treinador, seleção brasileira, campeão do mundo, né? Eu tava lá, lógico, né? Libertadores, 98, a Copa do Brasil, 92, foi muito legal também, né? Às vezes até campeonatos... O Flamengo 87 foi muito legal também, foi um turno até. Obrigado, mas foi muito legal. Não, eu digo assim, não tô fazendo média, não. Eu tô falando justamente porque... tiravam ele muito como treinador do Vasco, treinador do Vasco, entendeu? Então, essas coisas marcam também, são legais. Seleção brasileira. A gente fala de seleção brasileira. O último título brasileiro com dinossauros, né? Tinha um pessoal ali que são os dinossauros, que são esses que depois que eles... Cara, assim, eu vejo o seguinte. Ontem, eu tô até vendendo uma casa no Recreio que a gente tinha. E recortes antigos lá, eu sou nostálgico, né? Começa muito a ver legal. Essas coisas. E eu andei vendo essa semana exatamente o que eu tinha na ideia. Em 2000, 2002, se falavam mal do mesmo jeito como falam hoje, cara. Aí detonavam o Ronaldo Fenômeno, o Roberto Carlos. Os caras venceram, aí viram deuses. Se essa geração vencer, amanhã vai ser Deus. Pô, as pessoas falam, o Brasil nunca teve ruim. Como agora. Em 2001, o Brasil perdeu para quem? Guatemala? Nicarágua? Sei lá. Nicarágua, não foi? Honduras. Na Copa América. Isso. Pô, perdeu para Honduras. 2001, 93, a Bolívia, perdeu da Bolívia. Mas um ano antes de ser pentacampeão, o Brasil perdeu para Honduras. Então, quer dizer, as coisas não são assim. A porrada é muito grande. Mas você acha que o Dorival é o nome... Cara, eu gosto muito do Dorival como treinador, como pessoa também, mas gosto muito como treinador. E, assim, acredito que já tenha dado uma... Se você pegar 2024... Se você pegar 2024... Perfeito. Não, nem 2024. 2023. Pós-Copa. É o melhor momento do Brasil pós-Copa. Mas a geração é muito complicada, né? Tá, mas eu digo assim, o trabalho do Dorival pra cá, se a gente analisar,
Você acha que o Primeiro trabalho que do o Dorival é Dorival... melhor que o do Diniz? Na seleção? Cara, eu também gosto do Diniz, mas na seleção eu acho que sim. Não rendeu, né? Na seleção eu acho que sim. Eu também acho o Diniz muito competente, mas eu acho que na seleção sim. Se você pegar... Vamos pegar por resultados, né? O Brasil, empatou e ganhou do campeão e do vice-campeão europeu, que todo mundo endeusa, campeão europeu lá, e tal e tal. O Dorival jogou, se eu não me engano, 12 jogos, tem uma derrota. Quer dizer, a própria Copa América, o Dorival fez jogos contra a Colômbia e contra o Uruguai que foram melhores do que os jogos das eliminatórias. Aí bateram o negócio dos pênaltis, lá que ele ficou fora da rodinha, que sendo que ele fica em todo lugar. Sempre fez aquilo. Ele sempre fez isso, né? É um absurdo. E aí, o do Uruguai agora, o Bielsa, ganhou, beleza. E agora os caras estão detonando lá o Bielsa, tá aparecendo lá os podres dele todo, que não fala com ninguém, cara. Então não existem esses padrões, cara. Eu acho que estão querendo padronizar muitas coisas. Por exemplo, os próprios treinadores, na minha visão, há uma padronização muito grande. Eu tive um professor Humberto Reis, né, que foi jogador de futebol e tal, professor na faculdade da disciplina de futebol, deu o meu curso e tal. Ele falava uma frase que eu levo até hoje, isso em 96. O treinador tem que ter 1001 qualidades. Hoje em dia, dar treino é muito importante? É, importante demais. Né? Mas não é a única coisa do mundo. O treinador tem que ter Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Outra coisa, o dia a dia. Hoje em dia, infelizmente, você, no mercado de treinador, é mais importante você parecer ser bom treinador do que você ser bom treinador. Se vender é fundamental, né? Eu não consigo me convencer isso. Eu sou um cara na minha, low profile, assim como era meu pai, então eu sou low profile, eu não vou me vender querendo fazer graça se é uma coisa que eu não sou, cara. Eu não vou falar nunca uma coisa que eu não sou, só pra me vender. Eu não consigo aceitar. E as pessoas padronizam isso. Não, é discurso, o discurso é importante. Eu discordo totalmente. Eu acho que... Isso é uma coisa que eu tava... Você tem que transparecer o que você é. E não você jogar pra galera. Tem muitos colegas aí, não é falando mal de colegas, que pregam uma coisa... Qual é a melhor forma de ver? O time no campo. Aí você vai ver o time no campo do cara, não é nada disso. Daquilo. Não é nada daquilo. Então... Ou então o jogador nem absorve o que ele tá falando. Exato. E você tem que ver o resultado final. O resultado final é o quê? É o jogo. Né? Não é resultado de 1-0, 2-0. É o resultado do trabalho, o resultado da performance. Sim, quando você pega um futebol, que você falou aí, do Ipatinga, que você fica 3 partidas... Exato. Aí a gente resolve. Aí não é porque é o Ipatinga, mas aí isso é um reflexo de uma cultura do futebol em que a gente vai entender... Aí você está falando do resultado do trabalho. Esse resultado... Essa filosofia de clubes como o Ipatinga... E não é só o Ipatinga, o Vasco também demitiu... Que era até... Foi muito mal o da Boina lá. O da Boina. Mas você 4 pega... jogos, Você pega o futebol brasileiro e vê isso, e a gente entende um pouquinho também, porque a gente está há 22 anos, vai para 24, Sim. sem ser campeão do mundo. Sim. E aí não é só sem ser campeão do mundo. Os técnicos brasileiros, hoje a gente falava aí de mundo árabe. O mundo árabe não tá tão... não é mais aquele Eldorado todo pro treinador brasileiro. A gente vê os analistas esportivos todos achando que não tem nenhum técnico brasileiro capaz de transformar o Brasil de novo no país do futebol, sendo que a geração não permite. Se vier o Guardiola, se vier o Klopp, se vier qualquer um, não vai, da noite pro dia, transformar essa nossa geração, ao meu ver, na seleção dos sonhos. Isso daí é um trabalho que vai precisar ser maturado. Então, assim, falar em técnico estrangeiro para você é completamente cabido na seleção. Cara, não é completamente descabido, mas se eu fosse o presidente da CBF, não traria. Mas não é descabido, não tem problema. Assim, vamos lá, vamos trazer um pouquinho para trás. Eu sei que você é um crítico ferrenho do Tite e tal, mas na minha concepção, tá? As últimas 2 Copas do Mundo. Brasil e Bélgica. A Bélgica foi 20 minutos melhor que o Brasil, depois o Brasil foi 70 minutos melhor do que o... E Croácia é um jogo que, se tivesse que ter um vencedor, era o Brasil. O Brasil fez um gol e tomou um gol. E o pré-copa dele maravilhoso nas duas. Não, e outra coisa, o Brasil poderia ter sido campeão do mundo. Concordo. É um torneio, 2002 mesmo, que é o último título do Brasil. O Brasil entrou na competição sem ser favorito, foi crescendo e ganhou a Copa. Pressão de não levar o Romário, que porra da merda se não levasse. Exato, 94, os 2 últimos títulos, né? E aí vamos pros treinadores, é uma coisa que eu gosto de falar muito sempre também. 58, 62, eu não sei muito, que a história não passa muita coisa, né, a respeito dos treinadores.
Mas vamos lá, 70. As pessoas falam que os 5 títulos do Brasil foram só a qualidade dos jogadores, né? 70. O Zagallo criou uma revolução que nenhum time fazia. Ninguém conseguia encaixar. Botou os ali. melhores ali. Era um time altamente 5, 10, rotativo. né? Sem um 9 específico, sem um centroavante específico. Coisa que muita gente faz hoje. Quer dizer, se você aplicar aquele time do Zagallo no de hoje, vai ser um time moderno. Isso aí. Né? O Brasil foi campeão mundial. Isso aí. 94. O Parreira, fez um sistema que é o que se faz hoje, que é posse de bola, Quase tranquilidade. Disponível. 2 linhas de 4, Bebeto e Romário na frente. Então é o que se faz hoje. Qual é a modernidade? 2 Nenhuma. laterais, né? Principalmente o Jorginho que ia. Exatamente, o Branco também. Primeiro Leonardo. Leonardo ia pra caramba, Leonardo saiu por causa do vermelho lá. E o Jorginho também. 2002, foi também o Brasil alterava de sistema sem trocar peça, saía de um 4-5-1. Fundamental ali. Saía de um 4-5-1 para um 3-5-2, para um 4-4-2, movimentava ali Edmilson e Roque ali, Júnior. Fazendo volante zagueiro, movimentava lá na frente o Ronaldo Gaúcho e o Rivaldo, fazendo hora com 5, hora com 6. Então, os 3 treinadores tiveram um papel importante nas últimas 3 competições, nos últimos 3 títulos do Brasil. Né? Então, não se pode jogar tudo fora. Os treinadores brasileiros são incompetentes, os antigos eram. Isso não existe, cara. Também que você não citou a Copa de 82. 82, o que tem? Nessa daí não dá pra defender, não. Treinador? Não dá, não. Cara, 82 eu não gosto nem muito de falar. Não, foi a primeira Copa que eu vi. Mas assim... Vamos lá, vou tomar porrada aqui. Todo mundo tem que defender, mas ele não dá pra defender. Não. Vou tomar porrada aqui, então vou falar. Defende, então, vai. Não vou defender, não. Vou tomar porrada comparando com 94, 2002 até. Coisa linda. Tá? 82, vamos lá. O Brasil jogou. Eu sou meio maluco com essas coisas. Eu tenho até hoje, eu já vi os jogos todos de 82, que eram talentos individuais, sem dúvida, só que o Brasil estreia contra a União Soviética. União Soviética, primeiro tempo, bem melhor do que o Brasil. Fez 1-0, teve um pênalti não marcado. Pega o vídeo, hoje é fácil de ir no Google lá. Pega o vídeo do jogo todo, né? Os momentos do jogo todo. O Brasil tomou 1-0 da Rússia e era para ter tomado o segundo, que o juiz não deu um pênalti escandaloso. Segundo tempo foi melhor. O Brasil virou o jogo 2-1, mas o resultado ali normal, empate, tá? Aí o Brasil pega a Escócia e Nova Zelândia, que eram 2 babas, que o Brasil dá de 4, era para dar de 10, 15, não era vantagem nenhuma. Aí o Brasil pega a Argentina, aí sim, o melhor jogo do Brasil na Copa. Jogou demais. 3-1 foi o grande jogo do Brasil na Copa. Tá? Isso. Pega o jogo Brasil-Itália 3-2, a Itália foi melhor que o Brasil. A Itália mereceu vencer o Brasil. Só pegar o vídeo. Pronto. Então a história, pra mim, da Copa de 82 é essa. Tem grandes talentos individuais e tal. É isso. Mas comparando com 94, taticamente? Não, 94, 2002 e, vamos trazer pra agora até, as 2 últimas Copas do Mundo, o Brasil... foi muito mais merecedor de ser campeão do que a seleção de 82, se você pediu pra comparar. A minha opinião é essa. É isso. Eram grandes jogadores, Zico, Falcão, Sócrates. Tô falando do coletivo. É isso. Porque tem uma aura, tem um mito que a gente não pode questionar a seleção de 82. Exato. E aí, em contrapartida, a seleção de 94, que ganhou, e aí você fala exatamente como eu enxergo, que ganhou. Com supremacia, o Ricardo Rocha sentou aqui e falou, a gente não passou sufoco em nenhum jogo. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, hoje em dia é o que eu falo, que a questão do padrão, de você falar bonito, de você falar que você é propositivo e tal. Pra mim, futebol se define o seguinte, ou eu sou melhor que o adversário, ou igual, ou pior. Isso aí. No fundo é isso. Tá? Isso aí, na então, prática em 94, o Brasil foi ou melhor ou igual a todas as seleções. Isso aí. Ninguém foi superior ao Brasil. Isso. Então mereceu ganhar. E aí tratam a Itália em 82 na minha opinião. Nada. Em 82, na minha opinião, a Itália foi melhor que o Brasil no jogo. Não, 82. O Brasil, a Itália foi melhor do que o Brasil. A União Soviética era para ser um empate, que no primeiro tempo foi bem melhor, né? 2 jogos contra duas seleções muito fracas. E o Brasil fez um grande jogo que foi contra a Argentina. Para mim é isso a história de 82. Não, perfeito, cara. Porque a gente eu fico às vezes irritado com isso, cara. Nada contra as individualidades. Eram craques fantásticos. Exatamente. Zico, Falcão, Éder. Falcão, porra, assim, como jogador de futebol, se eu falar um jogador que eu mais gostei na vida de ver jogar foi Falcão. Na minha vida foi. Mas assim, eram jogadores fantásticos. Mas tô falando do conjunto. Foi esse pra mim. Qual o time que você mais gostou de ver jogar? Primeiro que você gostou como admirador de futebol, e depois eu quero um time que você trabalho que você fala assim... Cara, time que eu gostei de jogar? Lá atrás...
Da tua vida. Da vida toda. É. Cara, mais recente, o Flamengo 2019 foi muito bem, né? Vasco de 97, 98. Cruzeiro 2003, né? Esses times, Escolheu assim. bem. São Paulo 91, 92. Todos com talentos que o talento também falava muito, né? Sim. O próprio Tele 91, 92, na minha opinião, ele era o Tele. Não era o Tele de 82, 86. 91, 92, o Tele bota o Ronaldão de volante pra marcar pra caramba, bota pintado. Ele meio que se adequou. Que não era Disneylândia ali. Aquela coisa, exato. Mas uma base do Cilinho forte. O Ronaldo joga de volante o Campeonato Brasileiro, o Ronaldão. Que era zagueiro, joga de volante, porque ele tinha um lateral esquerdo que era o Leonardo, ele dava liberdade pro Leonardo e segurava o Ronaldo aqui, quase como um terceiro zagueiro aqui. Então o próprio Tele, que é o cara que em 82 e 86, senão ele não ganhava em 91, 92. Porque a gente pega, e as gerações pegam essa questão do Tele, que eu sempre sou firme, porque o Tele pega uma grande geração em 2 Copas do Mundo em que e é muito frustrante o desempenho. Não é só o resultado, é exatamente o que você falou. Se a gente for pegar também em 86, o desempenho do Brasil também não foi. Se não fosse 2 gols achados também do Josimar, e aí a partida contra a França, que o Brasil também não estava tão bem. Então, assim, o desempenho não foi bom. E aí é legal você fazer essa comparação de trazer as 2 Copas do Tite, porque realmente, se a gente fosse parar para pensar, se a gente fosse colocar na odd, tanto se fala de bet, de aposta, se a gente for pegar as partidas, obviamente que a gente não pode tirar o gol, mas vamos lá. Tirando o resultado final do Brasil e Croácia e do Brasil e Bélgica, e for apresentar agora, qual time você acha que vai ganhar o próximo jogo? O Brasil vai ser favorito nos 2 jogos. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. 2018, qual foi a final da Copa do Mundo? França e Croácia. França e Croácia. Quem foi o último amistoso do Brasil antes da Copa, você lembra? Eu não lembro. 10 dias antes. Brasil e Croácia 2-0, fácil. Fácil, não lembra não? Que foi a volta do Neymar, que o Neymar tava voltando de lesão e tal. O Modric Brasil, tudo, nem lembro. Brasil ganha de 2-0 da Croácia fácil, 10 dias antes da Copa começar. Foi o último amistoso do Brasil, pode ver. É circunstância. 2018. Né? Olha que loucura. E a Croácia foi a final da Copa. O Brasil poderia ter sido campeão, não teve time mais fraco do que Croácia e do que França, que foram as finalistas. Poderia. O Renato Augusto quase faz um gol, né? Contra a Bélgica, que se tivesse entrado seria... Tem muito isso, né? Tem os lances que você fala assim... 22, Diego já Souza. que estamos falando, 22, eu gosto muito do Tite, ao contrário de você, eu sei, mas eu gosto muito dele. Agora mas, eu quero assim, que ele fique lá no... Ele pode ir pra seleção, pode ir. Eu acho que 22... Os caras diferentes fazem a diferença, né? E ele tinha uma coisa muito com o Renato Augusto. Eu acho que o Renato tinha que ter ido. O Renato ainda tava ali... Em 2022? Pra entrar, segundo tempo, pra entrar. Era o cara da diferença ali naquele momento. Quando ele errou o gol de 2018, eu falei, esse não tinha nem que ter ido. Nem 2018. Pô, eu acho que tinha. Puta, Nas duas. Eu gosto muito do Renato. Foi um gol muito feito, aquele gol que ele perdeu contra a Bélgica. Eu gosto muito do Renato. Eu acho que ele... E 18 mesmo ele não era titular, ele virou depois, né? Ele não estava bem porque fisicamente, as 2 Copas ele teve muitos problemas físicos, né? Mas ele, pra mim, era o cara diferente nas 2 Copas. Ele é inteligente, né? Eu acho que ele é muito inteligente. Eu acho que faltou... Eu acho que, assim, tem uns gols que mudam. Você tá falando... Porra, o gol do Diego Souza, por exemplo, que o Cássio defendeu. Sim. É um gol que mudou o futebol brasileiro. Exatamente. Eu acho que a defesa mais importante, pelo menos dos anos que eu acompanho futebol, de 40 anos pra cá, é a defesa mais importante pra história do futebol. Porque aí ele transforma o Corinthians em campeão do mundo, transforma o Cássio em santo, volta o Vasco a não ficar gigante como sempre foi, transforma o Tite no treinador, quase que uma unanimidade. O Brasil urgia pelo Tite. Então, assim, são coisas que vão acontecendo ali que você fala assim, cara... Como futebol num lance. O gol do Juninho, né? É um lance. O gol do Juninho. É um lance. O Donizete já veio aqui e falou que ele até sentiu. O Flamengo 2019 se perde nos pênaltis pro Emelec. Não acontecia nada do ano que teve. Nada, zero. É impressionante, né? Tem os lances do futebol que você fala assim, cara, são muito marcantes, assim. Qual é o grande lance que você assistiu em campo que você fala assim, cara, foi a maior alegria que eu tive naquele momento? Trabalhando. Cara. Tem algum que você fala assim, de alegria normalmente mesmo? marcam os títulos, né? Mas assim, um lance, assim, um gol, assim, um apito exemplo, final. Os títulos que eu mais... Não fica em cima do muro, não. É difícil falar um. Me vieram na cabeça 3 títulos, né? Vasco 2003, a letra do Léo Lima. Boa, né? Mandou bem. Flamengo 2011, nos pênaltis, a gente ganhou do Vasco. Pô, o Felipe pegou pênalti, o Vasco perdeu 3 pênaltis. E Copa do Brasil 2018, o gol do Arrascaeta cavadinho em cima do Cássio, né? Boa, que eu tava no Cruzeiro. Boa. Vem os 3 assim na cabeça, né?
Bom, três bons momentos. A Arrascaeta era tímido mesmo, como falavam? Muito. Era mesmo? É. Pô, muita gente boa também, muito humilde, muito tranquilo. O cara nota 1000. Você imaginava que aquele cara que você fosse ver se transformasse num cara tão grande? O Thiago Neves deu essa declaração, né, antes, né? Eu só tinha o receio dele realmente sucumbir pela timidez dele, mas sabia que ele era gênio. Gênio já tinha visto. Gênio ele era, sempre foi. Jogava demais, né? Mas tinha aquele certo receio da torcida do Flamengo engolir ele pela timidez. Ele era muito na dele, muito calado. Ele é do interior do Uruguai, né? Ele é. Então, que bom que ele desabrochou, né? Ele é gênio. E como pessoa também fantástico. Também gente boa. Qual o cara mais foda, assim, que você trabalhou na tua carreira? Você fala assim, cara, esse cara aqui é um cara fora do normal. Caras profissionais, assim, os mais profissionais que eu acho que eu trabalhei, Zé Roberto. Zé Roberto do Palmeiras? Trabalhei no Grêmio. Todo mundo fala esse cara, né? Pô, Zé Roberto o cara doente. Chegava antes do treino, fazia 500 abdominais, até treinava. Hoje, né? Forte, todo saradão. Acabava o treino, mas ele era maníaco. Era 500 abdominais antes do treino e 500 depois. Pô, um cara fantástico também, profissional demais. O cara, nota 1000. O cara muito legal. É um cara diferenciado. E algum momento na tua vida, na tua trajetória, você dedurou jogador pro teu pai? Falei, pai, isso daí... De noite, assim? De pé de cana. Não, de noite não. E eu encontrei... Isso que eu ia perguntar. Eu tinha, assim, aquela época de Vasco lá, né? Porra. Eu tinha 22, 23 anos, era solteiro. Tu ia junto, né? Então, não ia junto, nunca me misturei. Se eu via, mas vi alguns. Se eu via um aqui, eu saía do local, ia para outro lugar, eu não me sentia bem. E se o cara jogasse mal no dia seguinte? Não, tu não falava pro teu pai aí? Não falava. A cara. Nunca falou isso? Não, até porque eu não tava com os caras. Eu cruzava, saía fora, eu fugia. Você não criava relação? Não, eu fugia. Encontrei várias vezes na noite, tal, eu era solteiro, mas mesmo que eu fosse para aquele ambiente, tal, eu ia para outro. Se o ambiente fosse grande, eu ficava no outro lugar. Eu era solteiro, tinha 22, 23 anos. Isso é ter berço, né? Você pega um cara que é um vagabundo, o cara porque eu não ia ficar à vontade e ele também não. Entendeu? Você pega um cara que é um cara... Mas encontrei vários naquela época, porque a galera do Vasco era braba de noite também. E falam que, porra, quem foi que contou? Acho que foi o Kaiser, não? Alguém contou que, porra, levava as executivas pro Otton. O Otton era bravo, né? Era uma festa. Mas não chamavam? Não, eu não criava intimidade. Nunca criei intimidade. Nunca deu essa intimidade, por isso, eu me dava bem com todos. Até hoje, gosto deles todos e tal. Mas assim, eu era da idade deles tal, e não criava esse tipo de intimidade. Não gostava, não era bom pra mim nem pra eles, né? E o doutor Eurico? Cara, adorava ele. O Eurico, assim, todo mundo que trabalhou com o Eurico sempre adorou o Eurico, entendeu? Papo reto, né? O cara... Reto, direto firme. E assim, defendia os funcionários, defendia os caras dele, né? Os caras dele, pra ele, eram os melhores do mundo. Então, falava o que tinha que falar e pronto, tranquilo. Sempre, assim... A história do meu pai, do Antônio Lopes, com ele, a galera só lembra agora do fim, que era maravilhosa, mas eles tiveram arranca-rabos lá atrás e tal, sim. Épocas mais novas e tal, tiveram arranca-rabos. Não se davam tão bem, não? Cara, em 80... Não, meio assim. Vou te falar um breve resumo aqui da história deles. A primeira vez que meu pai foi treinador foi de 81 a 83 no Vasco. O Eurico sai, brigado com o Calçada, e vem candidato, né? E aí, aí perde pro Calçada. 8-3 o meu pai sai do Vasco, que meu pai e o Eurico se davam bem. 8-3 meu pai sai do Vasco. E aí o Vasco faz isso. O 8º lugar do estadual, eu acho. Meu pai vai pra seleção do Corinthians. E aí o Eurico detona, ele era candidato pro 8-5, né? Detona o Calçada. Pô, o maior erro do Calçada, não podia deixar o Lopes sair, tinha que cobrir a proposta. Aquela coisa de político, né? Fazendo campanha já pra 8-5. E aí ele ligava pro meu pai, você vai ser meu treinador em 85, não sei o que e tal. Eu vou ganhar, não sei o que. Meu pai, não, calma, vamos deixar chegar e tal. Aí nisso, no meio do ano de 85, meu pai volta, e a eleição era no fim do ano. Aí o Calçada vai e contrata meu pai. Ali, puto. Meu pai tinha muita moral, por causa daquele time de 82, lembra? Aquele barrou 5 e tal, aquela coisa. E aí, não ficou puto não, ficou tranquilo e tal, mas foi uma jogada de política do Calçada também, ajudou a ganhar a eleição. Aí o Calçada ganha a eleição, traz o Eurico para vice de futebol. Eles se dão bem, são amigos e tal. Só que aí, lembra das papeletas amarelas do Flamengo? Lembro. 86 a final é Vasco e Flamengo, meu pai era o treinador do Vasco. E meu pai é delegado, né? E ouviu um garçom lá, num boteco lá, ouviu... Não posso falar aqui, senão amanhã o nego me processa, né? Mas ouviu mais ou menos como ia ser as paradas. E aí meu pai vai e fala pro Eurico, é isso. E aí o Eurico era o cara da federação, né?
E aí fala, Lopes, porra, quer saber mais que eu, da federação, não sei o que, aquelas coisas e tal, enfim. Aí o Vasco perde o título, teve confusões com o juiz e tal. E aí meu pai joga na cara dele, no fim, ó. Eu falei, eu avisei, perdemos por causa disso e tal. E aí meu pai sai do Vasco, eles saem brigados, não se falam e tal. Aí ficam uns 5 anos brigados. Aí em 91, meu pai volta pro Vasco, mas o Calçada que trouxe, por cima do Eurico. O Eurico não queria. Já tava magoado com aquilo. Aí 91 é um ano muito ruim do Vasco, não ganhou nada, assim, não ruim assim de cair para brasileiro, nada disso, não teve nem perto, mas não ganha campeonato e tal. E eles meio que trabalham na obrigação, 9-1 e tal. E aí meu pai sai do Vasco 9-1 e eles meio que ficaram esses 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos sem se falar. Mas eles se gostavam, se respeitavam, aquela coisa de admiração, mas que... Mágoa. E dois bicudos também, né? Aí... Aquela coisa de e jovens também, naquela época e tal. E a minha mãe era muito amiga da esposa dele, a dona Silva, que é uma pessoa fantástica. E aí meio que elas fazem as pazes dos dois. Maneiro. Ali, 94, 95 e tal, meio que... Aí tem umas festas do Calçada e tal, na casa do Calçada e tal, e quando eles voltam a fazer as pazes. Aí 96, porque 91 o Calçada trouxe meu pai na marra, no Eurico não queria. Aí 96 o Eurico vai buscar meu pai. Aí foi diferente. Aí foi aquele período, aí se deram super bem e tal, aí daí pra cá. Então foi graças às mulheres. Aí dali em diante eles viraram até o Eurico morrer, viraram melhores amigos sempre. O teu pai acompanhou o drama todo? Ele era presente? Da doença? Se falavam por telefone e tal, teve o torcedor do Vasco... Meu pai fez 50 anos de casado em 2018, em maio. O Eurico morreu no ano seguinte logo. O Eurico foi na festa já bem debilitado. Ele já não ia nada, a Silvinha falou pra minha mãe. Ele só veio porque são vocês, não sei o que e tal. Ele vai bem debilitado, assim. Pro torcedor do Vasco, da nossa geração, da minha geração, o que foi essa aliança, o resultado de trabalho, tanto do Dr. Eurico quanto do Antônio Lopes, é um negócio que... Cara, ali era muito legal. Eu costumo falar até que era os geminianos, né? Tem uma figura também que você conhece bem, que era um cara muito importante, que era o Isaías Chinoco também, né? Os três ali, Eurico... Os três são geminianos? Eurico, Lopes e Isaías. Cara, era muito legal como eles comandavam. Eles mandavam aqui na porra toda, né? E assim, era muito legal porque os três são meio explosivos. Sim. E os três têm um momento de tranquilidade. Então, assim... Quando o Eurico tava puto, meu pai e o Isaías meio que acalmavam ele. Quando meu pai tava puto, o Eurico e o Isaías meio que acalmavam. Mas os três são papo firme, né? Era muito legal, assim, era uma engrenagem muito bacana. Eu acho que os três é que levaram ali aquela época ali boa pra caramba, foi muito ali pelos três. Né? É possível... Lógico, por exemplo, o Calçada era um diretor fantástico também. Mas um dos maiores da... Os dois maiores da história do Vasco, né? Calçada e Eurico, como diretores, né? É possível o futebol... ter pessoas com essa personalidade não, tô falando personalidade mesmo, do Eurico, do teu pai. É possível ainda hoje o profissional desse ter sucesso no mundo que a gente vive do futebol hoje? Cara, hoje em dia, essa coisa do mimimi tá muito braba, né, cara? Mas eu vejo esses caras, se você pegar a história dos times de sucesso, vamos pegar os treinadores e a direção, sempre teve... Vamos pegar 9-1, 9-2 ali, o Tele. Se você pegar os treinadores... Vamos voltar ali para aquele papo de Jorge Jesus. Aí que uma conversa vai puxando outra. Isso aí, Abel. Me fala os treinadores de sucesso dos anos 80, 90, 2000 no Brasil. Vamos lá. Filipão. Lucha, Tele, Lopes, Muricy. Qual a característica desses caras? Ser pulso firme, ser personalidade. Firme. Por que eles podiam ser também? Em alguns clubes eles não conseguiram. Beleza, mas outra forma... Porque davam a chave do clube pra eles. Sem dúvida. Falavam assim, pode ir, tal e tal. Tinha uma coisa que o Vanderlei fala isso muito e eu concordo muito, que era a Lei Pelé. Isso aí, mal ou bem, hoje em dia, o jogador ter o passe é certo? É certíssimo. Beleza, o cara não é escravo e tal. Mas o cara fica grandão, né? Mas, exatamente. Antigamente o cara botava a violinha no saco e pronto. Hoje em dia o jogador tá putinho... Ele vai no assessor, você sabe disso, vai no assessor de imprensa, vai nisso, vai naquilo, cria um tumulto. E as próprias pessoas que estão em torno dele falam, pô, briga com esse cara. Tu tá no Palmeiras, briga que eu te boto no Corinthians. Hoje em dia é isso, infelizmente. Aí tem que submeter a tudo que o jogador faz. Então, mas aí... Por que o Jorge Jesus fez sucesso, que a gente falou aqui até do Fera e tal? Porque deram a chave do clube pra ele. Até a grama ele que mandava. O Abel deu a chave do clube. Sim. E esses treinadores antigamente eram assim, davam a chave do clube. Isso aí. E eu acho que isso é o certo. Não que o treinador... E o que aconteceu? Numa época, eu trabalhei com o Vanderlei nessa época. O Vanderlei estava sendo criticado muito ali nos anos 2010, 2000, justamente por isso. O cara quer mandar no clube todo, e aí os caras de sucesso
foram o Abel, foram o Jorge Jesus que tiveram a chave do clube. E quem trouxe de volta o Palmeiras a trilha de sucesso. Sim, foi o Vanderlei primeiro e depois o Abel. Foi o Vanderlei. Exato. E aí, vamos lá. Porque também não eram todos os diretores que bancavam. Vamos lá, 9192, São Paulo, aquela era boa. Tinha o Macker? Não, aquele Miguel Aidar, Carlos Miguel Aidar. Miguel Aidar. Palmeiras ali, aquela com o Vanderlei e com o Filipão. O careca lá, né? O que foi chefe da delegação lá do Brasil. Era o presidente, né? Bom pra caramba, também firme pra caramba. Sei que é. Corinthians também, na época do Alib também, que era firme. Vasco com o Eurico. Grêmio com o Fábio Koff. É o cara que chama a resposta Eram os caras pica que bancavam. Petralha. Petralha no Atlético. Era o Grêmio com o Fábio Koff também. Então, se você pegar, diretor pica, Manso, dando condição pro treinador ter as rédeas do clube. Então, é isso. Plano pra 2025. Estão finalizando 2024. Agora estão começando a surgir os contatos, né? Agora é pegar para um estadual. Começa, né? Mas do Rio é prioridade? Não, cara, eu tive uns probleminhas de saúde aí na família e tal, até com a minha mãe e tal, que me obrigaram um pouquinho a ficar no Rio, mas agora ela já tá bem, graças a Deus. Então eu tive algumas possibilidades, não pintou nada do Rio pro segundo semestre, né? Eu queria ficar no Rio, se fosse no Rio teria pego. Mas acabou não pintando, acabou pintando para fora do Rio, que eu preferi não ir. Mas agora para fora do Rio tô tranquilo também. Agora já começaram os contatos, um outro. Aí agora já tá... Teu pai começou aonde? Como treinador? Como auxiliar no Vasco, 74 a 79. Como treinador no Olaria, 80. Não, porque eu trabalhei no Olaria, a gente fez até uma homenagem a ele. O Olaria tem um projeto bom, hein? Olaria, você tá falando aí, tá falando... Porra, Olaria, eu conheço os caras de lá do Olaria. Mas o Edson Souza tá muito bem lá caras também. Chegou de novo na final agora, eles têm um projeto, tem um projeto que falta alguma coisa ali. Eles já estão batendo na trave, batendo na trave. Pô, eu torço pro Olaria também, e falam muito bem do teu pai lá, sempre falaram muito bem do teu pai. Meu pai jogou lá, né? Todo mundo fala, tem foto, tem tudo dele lá. Até aquele muralzinho, eu tenho aquilo filmado. Eu filmei e mandei pra ele. Teve uma camisa que a gente fez o lançamento, eu tava na assessoria lá, fizemos o lançamento da camisa, aí ele fez um vídeo, foi maneiro pra caramba. É 80. Cara... Prazer. Brigadaço. Porra, ótimo. Que papo bom. Acabou rápido, pô. Acabou rápido aqui, ó. Já batemos que 1h20. Desculpa te prender mais do que nada. A gente normalmente prende aqui. Não. Mas a casa é tua. Você faz falta, porra. Conhecimento de futebol. Gente como você. É sempre bom de conversar e é sempre bom que esteja no meio. Porque a gente tem muito aventureiro, tem muito... falador de nada aí e que você consiga 50 anos, tô garoto, pô. Pô, tá com 50? Pô, tá garoto, eu tô com 47. Pô, cabelo branco, aqui, tá novinho. Eu vou tirar a barba pra ficar novo, ó, que a barba branca envelhece pra caramba. Eu vou te dar a receita depois aqui. Tem uns shampoos aí na casa. Deixa eu perguntar, aquela blusa verde, cara, tá guardada? Blusa verde tá guardada, tem que estar, né? Pra quem não conhece... Na verdade, assim, a blusa verde... O que tá guardada é a pica, a original mesmo. Porque depois ele teve outra. Ficou trocando, mas tem uma original sagrada lá, né? Aquela ali tem história. Tem mais título que muitos times do Brasil, não tem? É verdade. Pelo amor de Deus. Vou até pedir, vou botar no corte aqui. Essa blusa verde tem história. Se botar aquela blusa verde ali, do lado ali de São Januário, ali, botar pendurada ali, vai ter vascaíno chorando, hein? Ó, tinha uma cueca também. Também tinha? a verdade era a seguinte. Acabava o jogo... Minha mãe chama meu pai de Tuninho sempre, né? Dá camisa e cueca, dá camisa e cueca. Ela lavava na mão, assim, rápido, já passava e já ficava. E qual era a cor da cueca? Era meio creme, assim. Caraca, não sabia da camisa. Meio marronzada, assim, ó. Que maneiro. Gente, que legal o papo. Que cara bom de papo pra caramba. Queria mandar um abraço pro pai, espero que ele assista, bota ele pra assistir. Com certeza. Que o grande Antônio Lopes, um ídolo do futebol. Quem ama futebol, quem tem 40 e poucos anos como eu, que é apaixonado por futebol, é impossível não ter Antônio Lopes como uma das figuras mais queridas que tem. É uma família que faz parte da cultura do futebol carioca. O Lopes, o pai, a dona Elza, todo mundo. E você que ficou aqui até agora, tenho certeza que você se divertiu, gostou. Falamos de um futebol que eu espero que um dia volte, que está meio afastado, um futebol de verdade, com personagens de verdade, pessoas firmes, beleza? Muito, muito obrigado. Agora aqui, ó, Matheus, @geral.pod no Instagram, @geralpod no TikTok, no Twitter. Quem mais, Matheus? Orkut, naqueles negócios todos aí. E
Saiu aqui na semana passada, no episódio passado, né, da Marangoni. Matheus já começou o processo dele ali, vai lançar o conteúdo adulto. Matheus, você depiladora que quiser, já pode ir lá depilar o Matheus. O Matheus vai lançar o conteúdo adulto, que ele ficou empolgado com a menininha que teve aqui, a bebezinha. Você, aliás, assinou o conteúdo da bebezinha, Matheus? Comprei a rifa pro meu sobrinho. Comprou a rifa, 47 centavos a rifa. Dá uma olhada no último episódio, beleza? Muito obrigado. Tite, que você vá para a seleção brasileira, Tite. Tenha muito, muito, muito sucesso na seleção brasileira. Só não vem pro ninho do urubu que não dá. Um abraço, gente, para vocês. Tchau, tchau.